Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos atualizar informações sobre tudo que está rolando no Vasco da Gama. Antes vou pedir aquela moral para você deixar o joinha, curte o vídeo, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, e segue as redes sociais lá no Instagram e no TikTok, @Vascaíno do Cerrado. Bom, falar da minha parceira, 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Você quer dar uma moral pro canal, é só você fazer o cadastro, o link fica no primeiro comentário fixado, você vai clicar, vai abrir uma janela, você vai fazer o seu cadastro, colocar o código promocional do Cerrado, e aí o primeiro depósito que você vai confirmar, e o primeiro depósito que você fizer, eles vão dobrar em bônus para você fazer a aposta no valor de até R$ 1.200. Botou 100, eles dobram em 100 de bônus para você fazer a aposta. Aí você vai consultar a política de bônus dentro da 1xBet, e eu vou deixar uma dica aqui, que é o jogo de hoje entre Inglaterra e Estados Unidos. Estão pagando 1,50 na vitória da Inglaterra, 4,50 no empate, 7,80 na vitória dos Estados Unidos. O XBet, o canal Vascaíno do Cerrado, em 2022. Agora eu vou começar com informações, vou começar com uma que saiu no Palco do Esporte, né, dizendo que o Vasco está interessado em dois jogadores que atuam no futebol português. Um se chama Vitor Tormena e o outro se chama Recieli Eduardo. Vou trazer um pouco aí de quem e como são esses zagueiros, né? O Vitor Tormena tem 26 anos, é grandalhão, tem 1,92 m, joga no Braga, tem contrato até o mês de junho de 2024. É paulista, nasceu em Marília. O outro zagueiro é o Recieli Eduardo, tem 24 anos, 1,84 m, joga no Famalicão, confesso que eu nem conhecia, né, mas tá aí o Famalicão, e tem um contrato que vai até o mês de junho de 2025, esse é carioca, nascido em Resende. Então o Vasco estaria interessado aí, já que o Vasco faltava especular zagueiro aí nesses dois times que já montaram de especulação, né? Agora não falta mais, agora tem dois zagueiros especulados. Aliás, tem o zagueiro do Atlético Paranaense, né, que diz que o Botafogo está interessado também, Pedro Henrique, né? Vamos ver como é que vai ficar, porque até agora o Vasco não contratou, aliás, não contratou ninguém, só o Júnior Urso, que a gente está esperando fazer exames para ser confirmado também. Então tá aí a notícia do Palco do Esporte. Falando em especulação, que é mato, né, a única coisa que se tem para falar do Vasco, o Nicola confirmou o interesse do Vasco no atacante Bissoli do Atlético Paranaense. Como que ele confirmou? Ele ligou e conversou com um representante do jogador, que disse que sim, que o Vasco e o Atlético Paranaense estão conversando sobre um negócio com o Bissoli, só que ainda não foi formulada uma proposta. Então vou deixar o Nicola explicando essa situação do Vasco, o Atlético Paranaense e esse atacante Bissoli. Bora falar sobre Vasco da Gama. Contei pra vocês pela manhã que, se depender do Pedro Raul, vai haver acordo com o Vasco. Pedro Raul já se acertou com o clube carioca, salário, tempo de contrato. Ele até tinha outras duas opções no futebol brasileiro, mas preferiu jogar no Vasco da Gama. Resta agora um acordo entre o Caxias, Rei Sol e o Vasco. Mas não é sobre isso que eu quero contar. Queria falar pra vocês que, de fato, o Bissoli, atacante formado na base do São Paulo, que tem seus direitos econômicos presos ao Atlético Paranaense e disputou o último brasileiro pelo Avaí, o Bissoli interessa. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Edson Codor, que é o representante do Bissoli, e ele afirmou o seguinte, abre aspas: os clubes estão conversando sim, mas o Vasco ainda não apresentou uma proposta. Como é que funciona? O Atlético Paranaense foi procurado por um representante da 777, o Paulo Brax, para entender as condições do negócio, e o Vasco ficou de enviar com a 777 uma oferta nos próximos dias para a compra do atleta em definitivo, jogador de 24 anos, temporada de 38 partidas, 14 gols e uma única assistência. Uma coisa não inviabiliza a outra, tá? Não é porque o Bissoli pode chegar que o Pedro Raul deixaria de vir. O Vasco está atrás de dois centroavantes e entende que com esses dois jovens teria bastante futuro, uma situação bastante tranquila. Bora contar também. Quem acompanha o canal viu que ontem eu publiquei só um vídeo, né? Aquele vídeo onde eu falo ali das coisas que começaram errada com a Vasco SAF, né? Que é as escolhas ali da galera do alto escalão, né? Que seria o CEO e o executivo de futebol, né? É claro que eu não estou contestando, ou é claro que eu não estou criticando contratações. Não tem como eu fazer isso, porque o Vasco, obviamente, não contratou, né? Eu falei sobre especulações. Quando você fala em especulações, você está falando de jornalistas que têm aí uma forte ligação com o Paulo Brax ou com a gestão da SAF, né? Então, os nomes, eles não agradam. A maioria dos nomes, eles acabam não agradando porque não foi o que foi vendido, não foi o que foi passado que a gente ia
ter de contratações. Enfim, a gente tem que esperar, e até para explicar para algumas pessoas que falam, calma, você nasceu de 6 meses, 7 meses, você está com pressa, está ansioso. A gente tem que esperar as contratações de fato, para a gente ver o que vem para o Vasco, né? E saber se eles vão usar o dinheiro da maneira correta. Eu concordo com você. Eu não estou ansioso ou querendo que faça contratação rápida. Eu quero que façam as contratações certas, né? Se fizer as contratações certas, poucas, porém eficazes, eu não vou ficar fazendo críticas às contratações. O que eu critiquei ontem foi o processo com a escolha do Paulo Brax, que é horrível como profissional, e o CEO que estava na gestão do Jorge Salgado. Foi isso, porque às vezes você tem que explicar, porque tem gente que acaba não entendendo o que você quis passar. Hoje eu vou trazer para você um trecho de uma live lá do Mundo Ed, onde o Edmundo, onde eles ficaram ali debatendo sobre essa lentidão no processo entre o Paulo Brax, o executivo de futebol do Vasco, e a 777 Partners. Ele diz que o futebol não espera essa comunicação dessa maneira amorosa, né? O futebol é dinâmico, o futebol ele é rápido e precisa de decisões sendo tomadas muito mais rápido do que essas que estão sendo tomadas aí pelo Vasco e a SAF aí com o Paulo Brax e a 777. Então eu vou deixar a crítica do Edmundo a essa demora no processo, né? Nesse diálogo e que pode sim fazer com que a gente tome pernada, por exemplo, o Grêmio tá doido aí em cima do atacante Pedro Raul. A sorte é que o cara tá obstinado ali, ele tá querendo jogar no Vasco da Gama, então ele acabou não cedendo às ligações, à pressão que vem sofrendo ali com relação ao assédio do Grêmio. Então vou deixar aí para finalizar, pedir mais uma vez você deixar o joinha, curtir o vídeo, se inscrever no canal e te desejar uma semana não, né, cara? A gente ainda tá chegando no final de semana, porque o teve jogo da seleção, pareceu que foi fim de semana. Te desejar um fim de semana abençoado. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. Certo, tudo certo, beleza. Mas, por exemplo, teve uma ligação que eu sei do Renato Gaúcho, eu vi 3 fontes diferentes falaram que realmente o Renato Gaúcho deu uma ligadinha pro Pedro Raul, falando do projeto do Grêmio, que se o presidente continuasse, ele ia ficar e ele queria o Pedro Raul lá. Se de repente acontece, o que eu acho muito improvável, tá, pessoal? Não fiquem bravos comigo aqui. Do Pedro Raul ir pro Grêmio, seria um tiraço no pé do Paulo Brax, né, Edmundo? Não, com certeza seria, porque ele não tá aqui, né, cara? Mas eu acho que é bem complexo essa coisa do seu chefe morar no exterior, você ter que ir até ele, conversar, voltar e para tomar decisões. O futebol, ele 90% das vezes não permite esse tempo, porque as coisas são muito rápidas e dinâmicas, né? O Cachorro Rei Sol tá vendo o lado dele, o Márcio Bittencourt vai ver o lado do empresário e o Pedro Raul vai ver o lado dele, atleta. Eles não vão pensar no Vasco. Não, peraí, vamos esperar aí mais uns 10 dias, que o Paulo Brax volta lá do tour dele pela Europa, né? Porque na semana passada ele estava em Portugal. Essa semana está em Gênova, né? Na Itália. Por sinal, é uma cidade lindíssima. E, quando ele chegar, ele vai resolver tudo. E se ele vier com uma negativa? Né? Talvez, se eu vi, quando o Renato, conheço bem o Renato, quando o Renato quer algum jogador, ele faz de tudo para que o clube o contrate. Né? Não sei se o Diego Souza vai permanecer, eu vi uma entrevista dele que só continuaria jogando futebol se ele renovasse com o Grêmio. Acho que uma palavra dessa tem peso, né? Mas se ele não ficar, vai ficar vago também a posição de centroavante. Então acho que essas coisas precisavam ser resolvidas. Claro que nos tempos de hoje, você faz uma videoconferência, você vê, eu estou no Rio, você está em São Paulo, o Fábio está em Dubai, e nós estamos aqui conversando como se estivéssemos frente a frente. Essas conversas hoje ficaram facilitadas. Mas essas decisões, elas não podem ficar para amanhã. Elas têm que ser resolvidas logo. Porque eu acho, de todos os nomes que você falou ali, colocou, essa é a contratação principal. É o melhor nome. O Vasco pode contratar outros jogadores tão bons quanto o Pedro Raul. Mas dessa lista que está sendo anunciada agora, ele é o melhor. Pelo menos foi o que mais se destacou na temporada de 2022. E acho que isso está dentro do orçamento. Né? Esses preços que foram falados aí estão completamente dentro. Você paga por um valor que é alto, mas um jogador de 25 anos que pode ter uma revenda, porque a vitrine Vasco é muito melhor. 500 mil de salário não é nenhum absurdo dentro dos salários praticados hoje no Brasil. E um jovem promissor, né? Que acabou sendo vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2022. Exatamente.